Esse aqui parece o Midjourney, mas não é. Dá uma olhada na qualidade dessas imagens aqui e uma grande vantagem. Ele também é gratuito e é muito mais fácil de usar, porque tu consegue usar direto no navegador, ao invés do Midjourney que tem que fazer pelo Discord. Qual o porém dele? Ele não está liberado para todo mundo, tu tem que se cadastrar e ter uma lista de espera, mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma maneira de acessar rapidamente e agora mesmo tu já vai poder usar essa ferramenta aqui. Então seja mais do que bem-vindo, aqui é Bruno Piscinini, eu já escrevi 2 livros best-sellers sobre marketing e empreendedorismo e hoje ajudo outros negócios a acelerarem o seu marketing usando principalmente inteligência artificial. Se esse é um assunto que tu curte, já deixa teu like para mostrar que esse é o caminho certo. A ferramenta então desse vídeo de hoje é essa aqui que se chama Leonardo.ai, que é uma ferramenta super boa, só que como eu falei, ela tem esse pequeno probleminha que se tu quiser acessar ela, ela vai dizer que tu precisa se cadastrar na lista e eventualmente eles liberam. Inclusive, se tu olhar lá no Discord, eles falam que ainda não está liberado para todo mundo. Mas, o que a gente consegue fazer hoje? A gente clicando aqui nessa parte, ele vai dizer que você tem que estar whitelisted, ou seja, liberado para acessar. Tu clica sim, eu estou liberado. Ele vai lançar o aplicativo do Leonardo, que tu vai dizer login, aí tu não vai ter usuário e senha, porque tu ainda não foi liberado. E no caso, tu só clica aqui embaixo em precisando de uma conta, sign up. Sim, é mais simples do que parece. Eles fazem toda uma coisa dizendo que não está liberado, mas é só vir aqui, criar uma conta e senha e com isso tu vai receber um código, tu verifica a conta e depois imediatamente tu já acessa. Feito isso, agora tu cai aqui dentro da ferramenta em si, que é super boa. Vou dar só uma visão geral para tu entender como é que funciona. Aqui tem, eu estou na parte da Home, que ele fala dos modelos que existem atualmente que tu pode usar, bem como algumas das criações mais recentes e alguns símbolos que aparecem quando eu não estou com o mouse em cima, que eu já vou explicar o que eles são de cada uma dessas imagens. Mas repara só na qualidade delas, de todos os estilos. Olha essa aqui, por exemplo. A qualidade dessa imagem, o que eles conseguem. É uma qualidade realmente muito boa e isso faz muita diferença. Então, aqui a visão geral, tá? Tu tem algumas funções aqui que a gente vai dar agora uma explorada. O principal para entender é que se tu clicar aqui em Training, em Datasets, ele vai te dar algumas informações que no caso agora não interessa, mas o principal é esse aqui, Fine Tune Models. Aqui tu consegue ver alguns dos modelos que eles têm com alguma explicação rápida para que eles servem e como é que eles usariam. O principal que eu uso é esse aqui, Leonardo Diffusion, é o que tem dado o melhor resultado para mim, e o Dream Shaper, às vezes, dependendo, acho que geralmente para pessoas também, porque ele fala aqui, ó, fotorrealismo e anime, ele consegue fazer bem. Se tu quiser personagens, esse RPG4 consegue fazer muito bem, e tem alguns outros aqui que tu pode explorar, inclusive, ó, tem um template, inclusive, só para armadura de peito. Super específico esse modelo. Esse aqui é um legal também de sci-fi buildings, construções sci-fi isométricas, que serve muito para jogos. Então o pessoal tem usado isso aqui muito para fazer jogos. Olhando aqui, por exemplo, no meu feed, dá para ver algumas imagens que eu fiz. Uma dessas usando justamente esse modelo que cria, fiz só por curiosidade como é que ficaria, uma estação em isometria, que eles usam para jogos 3D. Também estava brincando para criar uma imagem minha de portfólio como se fosse uma mistura cibernética para usar no meu perfil e no YouTube. Pode ver que algumas vezes não deu muito certo, ele não ficou exatamente como seria comigo, mas eu estava fazendo diversos testes. E o que é legal, que tu consegue aqui nas imagens, tu tem todo o acervo do que tu já testou, outras que eu estava brincando e testando do próprio Mark Zuckerberg, ou algumas assim de fotos, selfies, algumas imagens na savana africana. E o que é legal, se eu, por exemplo, vier aqui no feed de comunidade, eu consigo ver, vamos supor que eu gostei dessa imagem aqui. Eu consigo clicar nela, eu consigo ver exatamente quais foram o prompt que foi usado, qual a resolução, tantas outras imagens, o modelo que foi usado, e eu posso, inclusive, tanto copiar o prompt se eu quiser, usar essa imagem, por isso que é o image to image, usar essa imagem como referência para criar uma nova, ou simplesmente clicar aqui em remix, que ao fazer isso, ele carrega todas as informações exatamente como a pessoa rodou. Então, todas as informações aqui na lateral, mais o prompt usado, inclusive se teve um prompt negativo, e nesse caso aqui a pessoa usou o modelo que eu falei do Leonardo Diffusion, com esse Leonardo Style, que para mim tem dado os melhores resultados. Então, eu vou só ligar esse Prompt Magic aqui, que é uma função que eles adicionaram faz pouco tempo, que funciona muito bem, e vou clicar gerar. E pronto, pode ver o quão parecido era com aquela imagem original que a gente tinha visto, como ele gerou a imagem, simplesmente usando aquela como referência e usando aqui. Só que isso não para aqui.
O legal dessa ferramenta é um outro comandinho que eu já vou mostrar em seguida. Mas antes disso, eu tenho primeiro uma pergunta. Tu usa alguma ferramenta de geração de imagens por inteligência artificial? Stable Diffusion, Midjourney, próprio Leonardo e algum outro, Blue Willow. Se tu usa alguma delas, comenta aqui abaixo até para eu saber. E qualquer coisa eu posso fazer tutorial deles também. Então aqui em termos de planos, é bem legal porque eles têm uma versão gratuita, que custa 0 por mês, de 150 gerações por dia. Isso dá 150 imagens nessa resolução de 768 por 768, que é boa o suficiente para a maioria das coisas que a gente quer fazer. Depois tu tem outros planos de 10 por mês, 24 por mês, 48, que tu pode pagar tanto anual como mensalmente, só vai uma alteração no preço, mas é um preço super aceitável pela qualidade de imagens que eles conseguem gerar. Então isso em questão de preço. Agora, o que é legal aqui é que, além da geração de imagens, é uma outra ferramenta. Mas antes da gente partir para lá, deixa eu só mostrar como faz, que no caso eu tô aqui em User Tools, eu clicaria em AI Image Generation, ele já carregou aquela imagem, o prompt que eu tinha usado antes. Mas vamos supor que eu não gostei disso aqui. Eu quero, em vez de agora trocar da Estátua da Liberdade, ou ele tá falando alguma coisa, por exemplo, essas ondas, que no caso é tudo em inglês, se tu não sabe inglês, coloca no Google Tradutor e usa algo diferente. Eu vou colocar aqui a onda está se transformando into the Darth Vader Ninja Cyberpunk Darth Vader. E vamos ver o que acontece. E agora consegui fazer funcionar. Repara só, já fica como dica extras. Eu tinha colocado aqui transformando no Darth Vader do Star Wars, coloquei mais essa especificação, e quando eu deixava ativado o Prompt Magic, ele estava ainda usando com muita força as outras partes do prompt e não estava funcionando. Olha as outras imagens que eu fui testando e não estava conseguindo fazer. Às vezes com o prompt é assim que funciona. Essa aqui talvez tinha uma leve semelhança com o Darth Vader, mas quando eu tirei, aí finalmente ele fez a transformação que eu queria e criou aquela mesma imagem usando o Darth Vader. Feito a nossa imagem, o que são então aqueles símbolos que apareciam em cima da foto quando a gente estava navegando aqui no feed da comunidade, que ele aparece ali em cima de cada foto, que quando eu passo o mouse eles desaparecem, mas é fácil explicar. Se eu ver aqui no meu feed pessoal, eu clicar aqui em Upscaled, tu vai ver que essas são as imagens que eu usei algumas das configurações para aumentar a imagem. Entre elas, por exemplo, se eu pegar essa aqui do Mark Zuckerberg, se eu abrir ela, eu clicar em cima da imagem, tu vai ver que aqui embaixo ele tem essas opções do que eu posso trabalhar a imagem. E cada uma delas, ele faz uma versão diferente da própria foto. Então, por exemplo, tem a função que é Unzoom, que é essa aqui que eu cliquei, que ele criou essas caras do Mark Zuckerberg aqui do lado, mas ele tirou um zoom da imagem. As outras opções tem a de remover o background, então ele deixa só o objeto de foco. E essas outras 4 aqui, basicamente são maneiras de tu fazer um upscale da imagem. Ou seja, tu gerou uma imagem numa resolução, gostou, e agora tu quer ela maior. Então, ela começa com as duas principais. A primeira aqui é a mais básica, a criativa. A segunda é quando se está perdendo muito detalhes, tu consegue usar. Esta terceira aqui, que é o HD Smooth Upscaler, ele vai fazer, ele é bom quando tem um objeto em foco, mas qualquer coisa lê no textinho ali que ele explica com calma. E esse último aqui é quando tu quer manter mais detalhes das fotos. Então essas são algumas das ferramentas que tu consegue usar na imagem para que ela se torne maior e diferente. Só que agora que a brincadeira fica legal, porque primeiro, lembra que eu falei que tinha a maneira de usar o remix aqui da foto? Eu posso, por exemplo, vamos supor que eu gostei desse design, eu clico aqui em remix, ele vai jogar para lá e vai me dar exatamente a configuração que a pessoa usou para eu usar e adaptar em cima. Isso já é legal, mas mais legal ainda é usar que, se eu voltar aqui, tem essa ferramenta que se chama AI Canvas, que é essa daqui. Se eu clicar aqui, ela abre um Canva, que eu posso usar tipo Photoshop ou Canva, que aqui eu consigo trabalhar com imagens para fazer muitas coisas bem legais. Então vou dar um exemplo. Por exemplo, eu carreguei essa imagem que eu criei outro dia, carreguei aqui, eu selecionei aqui esse bloco que está nesse retângulo aqui, eu aumentei o tamanho para que seja mais ou menos desse tamanho, coloquei que a espessura dele fosse maior. O que eu vou fazer agora? Eu vou só modificar aqui para adicionar elementos dentro dessa foto. Então o que eu faço? Eu seleciono aqui a função de Erase, que é apagar, e eu vou apagar tudo que eu quero, porque eu quero que o Leonardo substitua na foto. Tem a outra função que eu faço depois que a gente já vai mostrar, mas nesse momento eu quero que nesse espaço aqui que eu estou desenhando, ele substitua por algo que eu vou digitar. Feito isso, agora eu simplesmente coloco
uso minha ferramenta de seleção, coloco o retângulo aqui, digitei um comando, um prompt, que é que eu quero a Huge Trade Federation Battleship do Star Wars, vamos fazer todo o tema Star Wars, nesse lugar, e eu vou clicar, eu vou usar as dimensões que eu já coloquei, vamos colocar 2 imagens, que ele vai usar 4 tokens dos 63 que eu tenho para hoje, e eu vou clicar gerar. E pronto, tá feita aqui a versão. Ele me forneceu 2 imagens porque é o que eu marquei aqui, que eu posso escolher. Ah, não ficou tão bom, menos bom, talvez isso aqui podia ser um pouco menor. Beleza, mas é só para mostrar aqui o que é possível. Eu podia simplesmente agora colocar essa imagem aqui e eu adicionei agora dentro da minha imagem uma nave da Guerra nas Estrelas. Só que não termina por aí. Tem outras funcionalidades que a gente consegue fazer no Canva, como por exemplo, eu peguei essas 3 imagens aqui dentro do próprio Leonardo, e o que a gente consegue fazer? Com essa mesma ferramenta, eu consigo selecionar esse bloco e, por exemplo, colocar aqui do lado, eu vou colocar assim, mais ou menos ocupando um pouco, peguei o mesmo comando exatamente que eu tinha achado lá na foto, ou seja, eu vim na comunidade aqui do Leonardo, peguei aqui o texto que eu queria, copiei esse texto, voltei lá para o meu Canva que eu estava editando, coloquei aqui embaixo porque eu quero que ele continue com o mesmo tipo de linguagem. Podia ser outra, mas é o que eu queria fazer nesse momento, e agora eu vou clicar gerar. Aí ele gerou 2 variações para mim, que nesse caso, essa primeira eu não gostei muito porque ficou uma linha muito forte aqui de separação, essa segunda ficou um pouco melhor, mas ainda não ideal. Mas é só para mostrar como tu consegue expandir a imagem, e tu só vai arrastando isso aqui e repetindo o comando diversas vezes, e ele vai expandindo conforme tu quiser. Mas isso, de novo, não termina aí, porque o que eu consigo fazer agora, eu consigo, por exemplo, se eu tenho essas 2 imagens, colocar esse comando aqui no meio, deixar o mesmo comando e clicar gerar. E outra vez, ele fez a mesma coisa. Agora ele me mostra 2 opções aqui, que é o que ele gerou, de como eu posso encaixar essa imagem, como ele está misturando as 2 imagens. Eu vou ver qual que eu acho que eu gostei mais, achei que essa ficou um pouco exagerada, vou usar essa. É perfeita? Talvez ainda não, mas olha como que legal que dá para fazer de combinar imagens, expandir a imagem e fazer tantas outras coisas. E tem uma última função que eu quero te mostrar. Ainda no Canva, eu carreguei uma outra imagem, como tu pode ver aqui, e o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a parte que eu quero tocar, eu vou usar de novo a ferramenta de Erase, a borracha. Qual que é a diferença para esse aqui de cima? Pro Erase. O Erase, ele apaga tudo que está por trás e tenta fazer algo novo. O outro, às vezes, ele tenta adaptar. Então, algumas vezes, para mim, tem funcionado melhor quando eu usei a borracha, porque eu venho aqui e seleciono assim. Parecido com o que a gente fez na parte anterior, vou de novo digitar um outro prompt aqui e vou digitar que eu quero agora 4 variações e vou clicar gerar. E assim como nos outros, ele agora me ofereceu 4 opções do que eu consigo fazer se eu quisesse fazer essa substituição, que obviamente ficou tosca porque eu fiz uma coisa bem exagerada, mas é só para mostrar as possibilidades. Então é bem legal porque tu consegue não só gerar imagens, tu pode adaptar em cima do trabalho dos outros que facilitem muito o teu trabalho, tu consegue expandir imagens, tu consegue adicionar, substituir, fazer um monte de coisa nessa ferramenta que até 150 créditos por dia é gratuito. Legal, né? Depois me conta aqui abaixo o que tu achou. Agora, isso aqui é para imagens. É uma das muitas ferramentas que a gente pode usar de IA para acelerar nosso negócio. Vão ter tantas outras que por isso que vale a pena tu se inscrever no canal. E além disso, tem uma outra ferramenta que ao invés de usar o chat GPT, ela funciona mais rápido, na maioria das vezes, ela não trava e também é gratuita. Tu sabe qual que é? Eu vou deixar o link aqui em cima para tu acessar, porque vale a pena usar não só essa aqui para imagens, mas também essa outra, que muitas vezes já me salvou a vida. Quando eu queria acessar o chat GPT e eu não conseguia, eu consegui usar essa ferramenta. Então clica aí, assiste e depois me conta como é que foi.